Há uma narrativa silenciosa que permeia quase todas as culturas, a de que somos seres separados, dotados de identidade própria, com vontades autônomas, trajetórias únicas e domínio sobre o próprio destino. Desde o nascimento, somos ensinados a nomear a realidade, a ocupar um corpo, a sustentar um nome, a nos enxergar como uma unidade indivisível. Mas essa narrativa, embora funcional, é uma ficção útil, e talvez a mais perigosa de todas. E se não fôssemos aquilo que acreditamos ser? E se o eu, que protegemos, alimentamos e tememos perder, fosse apenas um acontecimento transitório? Um feixe de memórias, sensações, palavras e afetos, organizados por conveniência. E se, em vez de entidades, fôssemos relações? O eu é uma ficção bem estruturada. Ele nasce da linguagem, é moldado pelo afeto e consolidado pela repetição. Não escolhemos o nome que nos deram, não construímos isoladamente a imagem que acreditamos habitar. Desde a primeira respiração, somos um campo aberto, preenchido pelo olhar do outro. O eu é um produto de infinitos fatores, do tom de voz que nos embalou, das palavras que nos foram ditas, das feridas herdadas, das imagens que vimos e dos silêncios que suportamos. Não há centro imóvel, não há identidade eterna, há apenas um ponto provisório de convergência entre passado, corpo, memória e linguagem. Somos instabilidade disfarçada de permanência. A realidade, ao contrário do que parece, não é feita de objetos, é feita de relações. Tudo o que existe, existe apenas em função de algo mais. Uma árvore depende da terra, do sol, da água, do tempo. Um pensamento depende de um idioma, de um cérebro, de uma história. Um eu depende de um mundo que o nomeie e o confirme. A interdependência não é uma teoria espiritual, é a estrutura secreta da existência. A física quântica afirma: não há partículas isoladas, há um campo em ressonância. A filosofia oriental diz: não há essência, há vazio fértil e surgimento condicionado. Os mitos ancestrais intuem: o ser não é propriedade, é comunhão. Não somos indivíduos que se relacionam. Somos as próprias relações se reconhecendo por um instante. O eu não é uma substância, mas uma dança. Ele aparece, atua, se dissolve. Como uma nota numa melodia cósmica, o eu existe enquanto vibra, e então se silencia. Cada memória, cada emoção, cada pensamento, tudo é evento. E os eventos não duram. Eles passam por nós e, às vezes, acreditamos ser eles. Você não é o mesmo de ontem, nem será o mesmo amanhã. A estabilidade é apenas uma lente turva que o ego utiliza para se proteger da impermanência. Se tudo é evento, então a vida não é algo que se possui, é algo que se atravessa, como a chuva atravessa o campo, como o vento atravessa a pele. Quando compreendemos que tudo está conectado, a responsabilidade se intensifica. Cada gesto se torna sagrado. Cada palavra proferida reverbera no tecido invisível que une todos os seres. Cada intenção alimentada altera o campo coletivo. Se tudo é relação, então, o que machuco no outro fere em mim, o que julgo no outro separa-me do todo. O que nego fora se recalca dentro. Essa consciência dissolve os dogmas, os moralismos e os sistemas de culpa.
Ela nos conduz a uma ética natural, onde a presença é o único critério e o cuidado, a única regra. A ilusão de que somos uma coisa faz com que a morte pareça um fim. Mas se nunca fomos um ente sólido, o que poderia realmente morrer? O que se dissolve é a forma do evento, não o campo que o sustenta. O vento muda, mas o ar permanece. O som cessa, mas o silêncio o contém. Você não é o corpo que envelhece, nem os papéis que desempenha. Você é o acontecimento que se desdobra no agora. E quando este evento se dissolve, outros surgem. Não há fim, há transição. Adornai-se da ilusão da separação. A cura começa quando percebemos que somos o todo, se tocando por partes. Não há dentro nem fora, não há eu nem outro, há apenas relação. Viver, então, deixa de ser um esforço para afirmar uma identidade e se torna uma celebração do entre o corpo e o mundo, entre a palavra e o silêncio, entre o nascimento e a morte, entre o visível e o invisível, entre tudo. Você não é uma coisa, você é a própria vida se olhando por dentro. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.